Já parou para pensar que um simples corte de papel, na verdade, desencadeia uma verdadeira guerra em escala microscópica dentro do corpo? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar nesse campo de batalha invisível que se forma toda vez que a nossa pele é ferida. E vamos descobrir como o mesmo exército que nos cura também pode acabar nos destruindo. Sabe aquele cortezinho ardido? Ele é muito mais do que um incômodo, porque debaixo da pele é como se sirenes disparassem. Um exército de células de defesa é convocado na hora para a linha de frente. A resposta é instantânea, é precisa e, sinceramente, é absolutamente fascinante. E olha, para essa análise a gente vai usar exatamente essa metáfora, um campo de batalha. Nós vamos ver as tropas, os mensageiros, as táticas e o que acontece quando essa guerra toda sai do controle. Então se prepara para mergulhar nesse universo microscópico. Ok, assim que a pele é rompida, o campo de batalha está montado. A primeira ordem do dia, controle de danos e, claro, eliminação de qualquer invasor. A ação começa agora. Pensa assim, ó. Os neutrófilos são a infantaria de elite. Eles são os primeiríssimos a chegar numa onda avassaladora para neutralizar qualquer bactéria que tenha ousado invadir. Logo em seguida, chegam os macrófagos. Eles são a equipe de limpeza, mas também são os generais de campo. Eles não só devoram os destroços da batalha, como também comandam a próxima fase da resposta do nosso corpo. E é bem aqui que a trama se complica. A inflamação, essa arma superpoderosa para nossa cura, na verdade é uma faca de dois gumes, com potencial destrutivo enorme. E isso nos leva a um conceito-chave, a oxi-inflamação. A oxi-inflamação é o ponto de colisão de duas forças. De um lado, a inflamação, nossa muralha de defesa. Do outro, o estresse oxidativo. Pensa nisso como o fogo amigo da batalha. As armas químicas que as nossas próprias células usam para combater os invasores acabam danificando também os tecidos saudáveis. E essas duas forças, elas estão num abraço mortal. E aqui está o ponto crucial. A inflamação gera estresse oxidativo para eliminar ameaças. Só que esse mesmo estresse danifica o tecido saudável, o que, por sua vez, soa alarme para mais inflamação. É um ciclo vicioso, sabe? Uma espiral que se autoalimenta e que pode sair totalmente de controle. Essa imagem visualiza perfeitamente esse loop perigoso. A inflamação leva à liberação de radicais livres, que causam danos nas células. Esse dano, por sua vez, dispara mais sinais pró-inflamatórios, ativando mais células imunes, e o ciclo se repete. Cada vez mais forte, cada vez mais perigoso. E como a pesquisa aponta de forma bem direta, quando este ciclo não é interrompido, ele se torna a semente da inflamação crônica. A mesmíssima ferramenta projetada para nos curar se transforma na causa de doenças e danos a longo prazo. É uma reviravolta trágica, né? Mas como é que esse ciclo se perpetua? Como as células sabem quando atacar, quando recuar, quando reconstruir? A resposta está na comunicação. E os mensageiros dessa guerra são as citocinas. As citocinas são como se fossem os telegramas urgentes do campo de batalha. Elas são pequenas no tamanho, mas as mensagens que elas carregam têm o peso de ordens de vida ou morte. Elas podem ordenar que uma célula se multiplique, que se mova para a linha de frente ou até que se autodestrua pelo bem maior. E a versatilidade delas é impressionante. Uma citocina pode dar uma ordem a si mesma, num ato de autorregulação. Ela pode sussurrar instruções para uma célula vizinha, ou pode enviar uma mensagem em massa para todo o corpo através da corrente sanguínea, mobilizando reforços de longe. É um sistema de comunicação que permite uma resposta imune super coordenada e precisa. A linguagem das citocinas é algo incrivelmente sofisticado. Uma única mensagem pode ter efeitos diferentes em tipos de células distintos. Duas mensagens juntas podem ter um efeito explosivo muito maior do que a soma das partes, e uma mensagem pode cancelar completamente a outra. É um sistema de freios e contrapesos de uma delicadeza impressionante. Mas, claro, nenhuma batalha pode durar para sempre. Para que a paz e a reconstrução sejam possíveis, a luta precisa parar. Chegou a hora de declarar uma trégua e iniciar a cura. Lembram dos macrófagos, os generais de campo? Pois é, eles têm uma habilidade surpreendente, a de mudar de lado. No início da batalha, eles são os macrófagos M1, os guerreiros, super agressivos e prontos para destruição. Mas para que a cura aconteça, eles precisam se transformar em macrófagos M2, os construtores, focados em apaziguar, limpar e reconstruir. Essa mudança é o ponto de virada da história. Os macrófagos M2 começam a liberar um tipo diferente de citocinas, como a interleucina 10, que envia uma mensagem bem clara.
A luta acabou. Baixem as armas, é hora de limpar os destroços e reconstruir. Elas ativamente desligam os sinais de guerra e dão início à fase de reparo. O que a gente vê aqui é a maré da batalha virando. A onda de ataques pró-inflamatórios recua, enquanto a onda de sinais de paz e reparo cresce e domina o cenário. O círculo vicioso é finalmente quebrado, e a cura verdadeira pode enfim começar. Mas e se a trégua nunca for declarada? O que acontece quando o sinal para parar a luta nunca chega? E a batalha se arrasta indefinidamente? A resposta é a inflamação crônica. O círculo vicioso de dano e inflamação gira sem parar numa espiral de destruição. O processo que deveria nos proteger se torna a própria fonte da doença, um inimigo interno que ataca sem cessar. E as cicatrizes dessa guerra interminável são vistas em muitas das doenças que nos afligem hoje em dia. De feridas que se recusam a fechar, a doenças autoimunes como artrite reumatoide e até mesmo em doenças neurodegenerativas, a falha em resolver a inflamação está no epicentro de um sofrimento imenso. No extremo mais perigoso de tudo isso, a gente tem a chamada tempestade de citocinas. Imagina o sistema de comunicação do corpo entrando em colapso total. Em vez de ordens coordenadas, temos um grito ensurdecedor de ataque vindo de todas as direções. É o caos absoluto, resultando em danos massivos e, muitas vezes, fatais. Um exemplo recente e devastador disso foi visto nos casos graves de Covid-19. O vírus era o gatilho, mas a verdadeira arma mortal era a resposta descontrolada do próprio corpo. A tempestade de citocinas nos pulmões e em outros órgãos era tão avassaladora que a própria defesa se tornava a causa da morte. Uma ironia trágica e terrível. E isso nos deixa com uma reflexão profunda. A inflamação é uma resposta de sobrevivência genial, que foi forjada ao longo de milênios. Mas no mundo moderno, com o estresse crônico, dietas inflamatórias e um estilo de vida que mantém os sinais de alerta constantemente ligados, talvez a pergunta mais importante para a nossa saúde seja: como a gente pode, individualmente e como sociedade, ensinar nossos corpos a encontrar a paz depois da batalha?